Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Passando aqui para mais um vídeo. Eu fiz um vídeo recente sobre os sinais da Terceira Guerra Mundial. Tá aí no canal, né? Há muitos vídeos aqui de sinais de Apocalipse. Hoje estou gravando mais um. Eu quero trazer para vocês a questão da quebra do arco de Elão, tá? Ou seja, uma profecia de Jeremias 49:35 que está se cumprindo literalmente. Muito bem. Vamos então analisar um pouco essa questão. Para você que gosta de sinais bíblicos, sinais de Apocalipse. A escalada de tensões aí, a guerra entre Israel e o Irã, nos permite contextualizar os paralelos e as interpretações em textos proféticos lá do Antigo Testamento, da Torá, certo? Entre eles está uma passagem dita pelo profeta Jeremias, no capítulo 49, verso 35, que menciona claramente a quebra do arco de Elão. Aqui atrás de mim, vou mexer um pouquinho para você ver, tá aí, né? Eu coloquei o mapa de Elão. Elão é o Irã, o atual Irã, né? Então nos permite aí fazer umas reflexões para aqueles que conseguem enxergar, que não estão dormindo, né? Os eventos atuais como cumprimento das Escrituras. Elão, na antiguidade, era uma poderosa civilização que está localizada onde hoje é o Irã atual. Tá? A imagem do arco era uma metáfora que o profeta usou para simbolizar o poderio militar e a força daquela nação no passado. Assim, a quebra do arco de Elão seria a ruína ou a diminuição significativa de seu poderio bélico e de sua capacidade de agir, que é o que Israel está tentando fazer com a guerra. Embora as profecias bíblicas, sejam complexas, principalmente as que remetem ao Apocalipse, as diversas interpretações e o próprio contexto atual do confronto, da guerra que está entre Israel e Irã, nos permite perceber que essa tensão, essa guerra, acaba materializando uma antiga profecia da Torá. Muito bem. Então a passagem do profeta Jeremias nos lembra da fragilidade do poder humano, quantos impérios nasceram, se expandiram e depois foram à ruína. Roma, Grécia, persas, tantos impérios, inclusive o Império Babilônico, porque eles esquecem que o destino de uma nação está nas mãos de Deus. Então, esse cenário aí atual de conflito, de incertezas, nós temos que ir nas Escrituras, principalmente porque Israel é o relógio espiritual do mundo, para que a gente consiga descobrir algumas informações na fonte nossa, que somos cristãos e acreditamos em Deus. Então, o arco de Elão refere-se a essa expressão bíblica. Mais especificamente, como eu disse, está lá no livro de Jeremias. Simboliza o poder e a força militar daquele povo. Elão é um antigo reino localizado na região, como eu disse, que fica aí onde está o Irã, um pedacinho do Iraque ali. Os arqueiros de Elão, que Jeremias cita lá na profecia, eram famosos porque eles eram peritos como arqueiros, sendo uma parte importante da força militar daquele tempo. Jeremias 49:35, agora eu vou ler a palavra, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, aí já é o Deus da guerra, eis que eu quebrarei o arco de Elão, estou lendo aqui na minha Bíblia, a fonte do seu poder. Bom, então está aqui o contexto, a informação e o cumprimento dessa profecia de fim de tempo. Tá? É mais uma que se cumpre. Mas para que eu não fique apenas nessa questão do arco de Elão, eu também quero trazer para vocês, eu já fiz isso em outro vídeo, mas vou repetir, que aquela profecia de Isaías 17, verso 1, se cumpriu recentemente, quando Damasco foi arruinada
com a queda do poder que governava a Síria e a fuga do ditador chamado Bashar al-Assad, que ele foi para a Rússia. Em Isaías 17:1 está assim escrito, a minha Bíblia está aqui embaixo. A profecia diz assim: o fardo de Damasco, eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. Bom, a queda do ditador fez com que a gente visse Damasco em ruínas, tá? Então, mais um capítulo, mais uma profecia que foi escrita há anos e anos atrás, se cumprindo. Agora, Isaías. Outra profecia, eu quero lembrar vocês, já falei dela aqui também nesse canal. Basta você olhar os vídeos anteriores da hashtag Sinais de Apocalipse. É Ezequiel 47. Nem vou falar de Ezequiel 37, nem Ezequiel 38. Vou me ater a essa hoje aqui. Ezequiel 47 tem se cumprido nos últimos tempos. A região próxima ao Mar Morto deixou de ser fértil após a destruição que Deus ordenou. Lembra disso? Deus ordenou a destruição de Sodoma e Gomorra. E mesmo sendo um lugar sem vida, né, totalmente sem vida, desértico, Ezequiel profetizou que ali voltaria a ser verde fértil. Ezequiel 47:12, o profeta inclusive cita árvores frutíferas com frutos que servirão de comida e folhas que servirão de remédio. Bom, nos últimos tempos, estão surgindo os chamados bolães, que são regiões de água pura e cristalina, exatamente no deserto do Mar Morto. E agora, já se sabe, já se viu, já se pegou, tem até peixe. Sem falar que árvores frutíferas estão voltando a povoar essa região aí para cumprir a palavra bíblica de Ezequiel. Então, se você for na região de Israel e visitar os bolães, que fica ali próximo ao Mar Morto, você vai ver água pura, tá? Peixes dentro dessas águas, nesses chamados bolães, porque a água é pura, não tem nenhum tipo de salinidade, cumprindo aí essa profecia. E aí você pode me perguntar assim, pastor, quais seriam os próximos passos que a gente tem que se atentar para a volta de Jesus? Então eu vou dar 3. Tem várias outras profecias que ainda vão se cumprir, mas eu vou resumir em 3 coisas que você deve se atentar. Primeiro, o acordo de paz que será firmado, né? Isso vai permitir, né, a chegada do anticristo. Depois, tem um outro sinal muito importante, também tenho vídeo sobre isso aqui, que é a construção do terceiro templo em Jerusalém, aonde está hoje aquela mesquita do Domo Dourado. É ali é o lugar, porque ali era o local exatamente do primeiro e do segundo templo. E o terceiro tem que ser construído para que o anticristo governe, pise nele e governe nele, tá? Depois que isso acontecer, aí o Messias esperado pelos judeus voltará. Para nós é Jesus, né? Então nós temos 2 linhas aí, né? As linhas teológicas que acreditam que nós seremos arrebatados. Eu sou dessa linha. Eu acho que nós vamos ser arrebatados. Nós não vamos participar. Nós estamos nos princípios das dores, tudo bem, estamos participando dessa etapa, mas participar dos últimos dias, não. Eu sou dessa linha. Mas há outras linhas que acreditam que nós vamos passar a grande tribulação, que a igreja vai passar pela grande tribulação até Jesus voltar e arrebatar a igreja, né? E vencer lá a batalha do Armagedon, que é exatamente ali, naquele vale de Megido, que está ali em Israel, muito próximo de Jerusalém. Então, o que eu quero que você hoje, né, observe bem, é que mais uma profecia, está aqui, ó, eu vou levantar o dedo aqui, ó, Elão, acaba de ser cumprida. Está se cumprindo. E quando você olhar para Gog e Magog, que são China e Rússia, né, chateadas porque isso está acontecendo, fique atento, porque tudo isso faz parte desse grande processo, né, dos sinais que irão antever a volta de Jesus. Se você está com Cristo, não precisa temer nada.
porque, né, a Bíblia diz de que nós iremos reinar para sempre com ele.